Será que é possível ter pensamentos sexuais saudáveis, manter uma mente limpa sem reprimir o desejo na vida íntima no casamento? Fizeram essa pergunta. Se você também tem esse conflito, fica aí até o final e nós vamos te ajudar. E eu sou a Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. Nós somos um casal acima da média. E esse é o projeto de Deus para todos e é para você também. E esse é o nosso programa Casal Acima da Média, onde nós estamos fazendo o caminho juntos aqui para conquistar dia a dia um casamento de sucesso e onde nós conversamos abertamente sobre todos os desafios do casamento. E hoje, se você quer viver uma vida sexual plena, prazerosa, intensa no seu casamento, mas de uma forma saudável, se inscreva aí no canal, fica aqui para você assistir esse episódio de hoje, mas se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você receber toda semana o programa Casal Acima da Média e vários outros vídeos que vão te ajudar fazer esse caminho aqui junto conosco. E nós sempre trazemos um ponto real, uma situação real da nossa audiência. E eu recebi essa pergunta aqui de uma seguidora, tá? A pergunta é de uma mulher. Oi, como cultivar pensamentos sexuais saudáveis? É possível viver uma sexualidade plena com santidade? Quero ter uma vida íntima que agrade a Deus. Primeiro, eu achei interessante, por ser uma mulher, geralmente esse tipo de pergunta é feita pelos homens, né? Os homens têm um pouco mais essa dificuldade, esse conflito. Mas eu também vejo muitas, talvez a dificuldade e o conflito é diferente, mas ambos tem esse conflito sobre, principalmente os casais cristãos, né? Sobre ter uma vida íntima no casamento sem ultrapassar os limites da imoralidade, sem quebrar os princípios, sem pecar. As pessoas perguntam muito isso. Eu acho que de formas diferentes, homens e mulheres têm essa dificuldade. As mulheres, por serem muito reprimidas desde pequenas, né, a expressar o seu desejo, a achar que tudo é imoral, que tudo é vulgar, que tudo é baixo, né, que tudo é errado. E os homens, talvez, por olhar a esposa como algo diferente, como se ele não pudesse também se soltar ou olhar para a esposa de uma forma mais sexualizada, sensualizada, e acaba ocupando talvez os pensamentos com coisas erradas. Essa é a minha primeira percepção, olhando aqui todos esses anos, acompanhando casais. O que você quer começar falando? Bem, eu acho que o que seria uma vida sexual saudável, né? Eu acho que... Bom deixar isso claro. Porque eu acho que não só em relação ao sexo, mas a qualquer coisa que a gente faça, eu tenho a impressão, quando a gente tem dúvida se algo é saudável ou não, geralmente é porque não é. Em tudo que porque a gente tem clareza do que é bom, do que é proveitoso, do que vai edificar. A gente não tem dúvida. A questão é o que significa o sexo para essa esposa ou para esse esposo. Essa que é a pergunta. É muito interessante que geração sucede geração, mas na nossa cultura, em muitas culturas, se criou a ideia que tem um tipo de mulher que é para ter sexo e tem um tipo de mulher que é para casar. Os jovens falam isso, hoje, com toda a modernidade. Então, aquela mulher... Para ter prazer sexual. Sexual é um tipo de mulher. E para casar, para ser mãe dos meus filhos, é outro tipo de mulher.
parece tão antigo e tão atual. Eu acho muito interessante essas coisas. Porque, não, olha, a gente tem que ser muito livre, a gente tem que ser muito liberal. Até falar assim, agora para construir sua família. Não, não pode ser com aquela, tem que ser com outra. Então, a gente vê que a palavra de Deus ela é perfeita no sentido que ela contempla todo tipo de assunto e que é possível ter uma vida na presença do Senhor entre casados em plenitude sexual. Quando a gente vê o livro de Cantares, isso fica bem explícito de um rei jovem falando como se relacionar com a sua esposa. E aí é que tá. O que que o sexo significa para essa esposa? E o que que o sexo significa para esse esposo? Acho que muito é falta de conhecimento mesmo. Uhum. E as pessoas acabam separando. É muito comum no meio evangélico e em muitos ambientes a ideia que sexo ele é prazeroso e ele é intenso antes de casar. As pessoas contam esse tipo de piada. Olha, depois que casa, esquece sexo. Uhum. É respeito, é cuidado, Uhum. é cuidar dos filhos. E aí a conversa continua. Uhum. Com o tempo a gente vira irmão. Só o companheirismo, né? Eu ouço muito alguns líderes dizendo assim, ó, com o tempo fica o respeito. Gente, o respeito tem que ser desde o primeiro dia. Mas não tem por que a gente não usufruir da nossa sexualidade, os dois, com sabedoria, com conhecimento e com intencionalidade. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto, segura aí isso que você falou, da vida antes. Eu Uhum. acho que esse é um ponto que interfere muito Muito. e que é uma das principais causas desses conflitos, né? Mas Dessa comparação. nós já fizemos vários programas aqui falando sobre vida sexual no casamento. Vamos fazer ainda muitos, porque Esse tema é sempre é um atual. dos pontos. O sexo não é tudo no casamento, mas com certeza não tem como você viver a plenitude do projeto original de Deus para o casamento, um casamento de sucesso, acima da média, satisfatório, sem uma vida sexual também satisfatória e plena. E a grande questão é que, infelizmente, as estatísticas mostram que em torno de 80% das pessoas que estão casadas, elas não estão totalmente satisfeitas na sua vida íntima, né? Então, a gente pode dizer que a maioria dos casais vive uma vida sexual enfadonha, precária, frustrada, mas achando que é isso mesmo, achando que é normal. Que no E casamento é isso é normal. isso é que a gente tem que desconstruir, porque Deus, no seu projeto original do casamento, ele nos criou seres sexuais para viver uma vida sexual plena, intensa, prazerosa com o nosso cônjuge por toda a vida, e isso é possível. Mas aqui hoje, nesse episódio, nesse programa, vamos tentar focar a dúvida, o conflito que é de muitos, tanto homens como mulheres, é mais a questão da mente, é a questão do pensamento. Por quê? Porque sexo não é só físico, né? Sexo não é só corpo. Envolve corpo, alma e espírito. Quando nós estamos num relacionamento íntimo com o nosso cônjuge, ali a gente está compartilhando tudo que a gente é. E não tem como você estar num encontro sexual, num relacionamento sexual, sem a mente. Sem, o pensamento faz muito parte. E é aí que está o conflito normal, muitas vezes, principalmente por isso que você falou. Tem muitas pessoas, o que eu vejo? Tem muitas pessoas que teve uma vida muito promíscua antes de se casar, ou às vezes até pessoas que se converteram,
passaram a ter uma convicção cristã depois do casamento. Quantos casais nós já acompanhamos, já ajudamos, né, que aconteceu isso? Então, é difícil depois você não comparar, você não trazer para sua mente. Então, de fato, é um desafio. Primeiro, a gente tem que assumir isso. Com certeza. A gente precisa assumir que é um desafio, porque a mente, ela vaga fácil. E hoje, com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, Com tantos estímulos. com tudo que a gente tem acesso o dia todo, não só de... Porque antes era um filme, às vezes você tinha que buscar, às vezes não, você tinha que buscar. Não era explícito. Você tinha que buscar, você tinha que locar um filme ou assistir, escolher um filme, vamos dizer, mais quente, Mais perdi, específico. Mais perdi explícito. a palavra aqui, né? Mais sexualizado, sei lá. Mas hoje não. Hoje esse estímulo, ele está muito mais perto da gente e constante, contínuo. Então, é um desafio. Agora, vamos pensar que as coisas vão para a mente, não vão por acaso, não vão sozinha. Os nossos pensamentos não surgem do nada. Então, a primeira coisa é isso. O desafio é da disciplina. O desafio é da responsabilidade do que eu escolho acessar, do que eu escolho ver, Alimentar minha mente. alimentar, né? Então, vem disso, os nossos pensamentos, vem também dos conceitos que a gente construiu. Então, por isso que eu disse que mulheres e homens era de forma diferente, que eu falei, porque eu vejo que as mulheres é muito desses conceitos que foram construídos, que foram ensinados, que foram passados, de que, eu não posso... Isso eu não posso. Eu não posso ser tão sensual, eu não posso demonstrar o meu desejo, eu não posso desejar, por exemplo. Tem muitas pessoas, muitos casais cristãos que acham que a gente não pode ter nenhum tipo de fantasia. E o pensamento, a mente e a vida sexual envolve fantasias. Então, acho que vamos tentar trazer um pouco mais para esse De uma forma foco. objetiva, né? Às vezes não pode para ter esse luz, foco. às vezes não pode ter visualização. A gente ouve as coisas mais diferentes, Uhum. em que nenhum nem outro vê o outro despido, ou quando vai fazer sexo, tem que ser tudo no escuro, Vamos falar aqui tudo... de uma forma bem clara e bem prática, né? Por exemplo, o homem pode achar que ele não pode desejar ou pensar e imaginar a mulher numa fantasia, sei lá, de enfermeira. Numa roupa diferente. Não pode. Então, são coisas que, às vezes, a gente vai podando, É. vai reprimindo e que vai levando a vida sexual no casamento ficar tão precária, tão limitada, tão enfadonha, que depois, o que acontece? Começa a buscar fora, começa a imaginar E a consolidar essa ideia fora. que o cônjuge é de um jeito e qualquer outra possibilidade tem que ser com ou apesar do cônjuge, percebe? Então, eu acho que tudo vai no que está na nossa mente. Então, se eu acredito que a vida sexual ela pode ser desenvolvida e melhorada com o tempo, a minha atitude é uma, de estudar, de conhecer, de aprender, de acordo com o seu momento de vida, com filho, sem filho, dependendo da idade. Agora, se eu acredito que só vai piorar, então eu começo, e a gente ouve isso, sexo com muita dificuldade no início. Depois a gente vira irmão. E a gente ouve assim,
Sexo vai acabar. Fica o respeito e a consideração. Gente, isso não faz o menor sentido. Eu sempre gosto de contar que eu sou cirurgião de quadril e eu operava paciente muito idoso, homens e mulheres. Então, às vezes, um senhor de 70, 75 anos operava o quadril e, óbvio, isso está muito perto da genitália e sempre quando na alta, o outro vinha me perguntar, doutor, a gente queria perguntar uma coisa, e o que seria mesmo? Como é que faz com aquilo? Aquilo o quê? O sexo. Então, uma pessoa com 70, 75 anos, apesar de uma cirurgia, de uma intervenção, e eu achava aquilo incrível. Aquele casal ainda estava pensando no seu prazer sexual. Quando, se do início eu acredito que isso não é possível, é dessa maneira que eu vou conduzir minha vida e a minha relação. E aí fica apenas, digamos, obrigações, tristeza, e isso é muito comum. Quantos casais a gente conhece que a vida naquela casa, a vida sexual, ou ela foi muito precária, ela veio só se deteriorando. E é muito em função do que eu me disponho. Você não tem vigor físico com o tempo, ainda mais hoje, com tantos estudos que tem. O seu hormônio desapareceu, tanto o homem quanto a mulher, com uma vida hormonal completamente desequilibrada, então não tem energia, não tem alegria, não tem força, não tem disposição. Como que esse casal vai ter sexo? Impossível. Uhum. E aí a pergunta dela é muito interessante. É possível ter uma, um pensamento sexual saudável? Claro que é. Primeiro, desde que eu acredite que o sexo ele pode ser bom e Uhum. continuar melhorando. Depois, a perspectiva de o que eu estou alimentando a minha mente. E é uma coisa que sempre me chama a atenção. O sujeito casa, sei lá, com 18, com 20, com 30, com 40 anos. E dependendo, ele já tem uma experiência sexual. Mas com o tempo, ele quer continuar fazendo a mesma coisa. Ou começa a sair completamente fora do script. E aí vem o que é um problema, uma epidemia mundial hoje que se chama pornografia. E Uhum. aí o pensamento que orienta não é de estudo, não é de conhecimento. Eu vi uma matéria certa vez foi um trabalho científico com atores pornográficos, e eles dizendo que achavam interessante uma pessoa achar que seria normal que uma cena de alguns minutos, muitas vezes levava 3 dias para ser filmada, com luz, com Uhum. maquiagem, e Ah, alguém assistir aquilo e achar que seria possível em condições normais. Então, você quer reproduzir, não é pensamento saudável, mas é uma realidade completamente impossível de ser uhum. executada, que aquilo é feito à base de medicamento, à base de profissionais e à base de uma edição. E não dá para você ter na vida real Ah, o que imagina. você só Não, consegue editado no cinema. e agora não tem mais nada real, nada Com realidade. inteligência artificial aí acabou. Porque a pornografia ela já tinha passado por um nível muito superior de a, Sofisticação, não de ser de potencialização para com viciar certeza. por causa da internet, mas agora com a inteligência artificial agora sim é uma infinidade, Nada é né? real mesmo. Mas é essa a questão, porque os pensamentos distorcidos ou imorais ou pecaminosos, né? Os pensamentos distorcidos, eles vão nascer A gente nem chegou na de imoralidade, hein? conteúdos distorcidos. Isso. E principalmente a pornografia, mas tem coisas mais sutis. E isso é porque muitas vezes o bloqueio tá, não, eu não posso imaginar o meu marido, eu com meu marido assim, eu não posso pensar na minha esposa assim, Uma mulher direita né? é um Então eu homem posso pensar, direito. então como você manter a mente limpa, que é a pergunta, como
manter pensamentos sexuais saudáveis com meu cônjuge e ter uma vida sexual prazerosa, intensa. Você tem que direcionar, né? Direcionar. Então, que tipo de pensamento que eu não devo ter com outra pessoa? Com certeza. Então, tudo tem que voltar para o seu casamento, para o casal. E você tem que voltar à sua mente o que você lê bons livros. Tem tanto livro bom, tem tanto material bom na internet. Você tem que saber, sempre cai nisso. O seu crivo, a sua responsabilidade de selecionar, de escolher o que você vai ler, o que você vai ver, quem você vai ouvir. Com quem você vai conviver. Porque tudo isso vai gerar pensamento. Tudo isso gera imagem na sua mente. E depois da imagem gerada, olha, não é fácil o desafio de tirar. Por isso que é tão difícil a pessoa que está viciada em pornografia sair. Uma das coisas mais desafiadoras no processo de superação, de recuperação do vício de pornografia é limpar a mente. Sim. Porque para você limpar a mente, você tem que tirar um tempo. Você tem que sair. E você tem que alimentar com outras coisas. Você tem que encher com outras coisas. Então, é a parte mais difícil. Porque as pessoas relatam que mesmo dormindo, tantas imagens de vídeo, de coisas que foi ver, ou às vezes até de experiências anteriores que viveu, aquilo está lá na memória, né? No arquivo da memória. Então, às vezes as pessoas relatam que ela está lutando, que ela não está vendo, que ela deixou, não está acessando nada, mas aquelas imagens demoram para você substituir, né? Para você parar de acessar. Então, o caminho é esse: focar em você, quebrar os conceitos distorcidos que foram construídos de que nós não temos liberdade, né? Então, entender isso e acreditar, não, no casamento eu tenho liberdade, se for em relação ao meu esposo, à minha esposa, ao meu cônjuge, ao meu casamento, à nossa intimidade, nós temos liberdade. Até mesmo para fantasiar de forma equilibrada e saudável, desde que seja em relação a nós, né? E não trazendo outras coisas, né? E a gente sabe que existe essa questão que hoje é colocada como se fosse natural também, de ter uma terceira pessoa, de imaginar, de pensar se tivesse uma terceira pessoa. Então, tudo isso já ultrapassa o limite da moralidade, dos princípios do casamento que Deus colocou. Sim. Mas eu acho que muitas vezes a pessoa ela busca o digital ou o visual porque ela não tem no real. E muitas vezes ela nunca teve, em tempo algum. Por exemplo, é impressionante hoje, nos tempos atuais, a quantidade de mulheres que elas não têm prazer sexual. Muitas vezes elas questionam a sua própria sexualidade, e homens também, porque eles nunca se preocuparam, eles nunca estudaram. Eu acho interessante que quando a gente conversa, dependendo do ambiente, alguém vira e fala assim, não, mas fazer sexo é que nem andar de bicicleta. É só começar que a gente já nasce... Não, isso não faz o menor sentido. Mesma coisa que alguém dizer que um esporte você já nasce sabendo. E qual a diferença? O sexo, além de ser um esporte, ele é bem mais complexo no seu entendimento, na sua percepção. Demanda dos dois aprendizado, desenvolvimento, conhecimento, intimidade, disposição E para por aprender. outro lado, quanto mais você praticar ou quanto mais você buscar, mais você Isso vai é- fazer melhor. Isso é natural, porque essa é uma outra discussão, em que as pessoas, por várias razões, estão trabalhando demais,
tem filho, tem carreira e não desenvolve, não busca nenhum desenvolvimento na área sexual e acha que se quer comandar de bicicleta vai acontecer naturalmente, não vai. A gente que convive com gente, sempre cuidou de pessoas, gente, você olha para um casal e você claramente percebe se eles têm ah, algum grau de intimidade ou não. Geralmente, com o tempo, o que a gente vê? Casais que eles estão sempre lamentando, sempre reclamando, sempre insatisfeitos, sempre nervosos, sempre irritados. Então, são sinais muito claros, você não precisa nem perguntar. Eles já estão revelando que o ambiente entre os dois é um ambiente muito difícil. Uhum. Pelo contrário, quando eu me disponho com o meu cônjuge a estudar, a conhecer dele, a me conhecer, a se descobrir os dois juntos, a relação é completamente diferente. E aí, por que nesse ambiente teriam pensamentos não saudáveis? Faz sentido nenhum. A não ser essas memórias ou experiências passadas ou desconhecimento. E aí, como nada acontece na relação dos dois, acaba se pensando em possibilidades, em variações que aí sim não são nada saudáveis. Uhum. Só abrindo um parênteses aqui para deixar bem claro que o que a gente está colocando aqui, a gente não está falando que dentro das quatro paredes, se for no casamento, não tem limite. Uhum. Eu acho que a gente já Tudo deixou tem isso limite, claro claro. aqui, Mas é que a sempre gente, bom que a pontuar. gente já colocou algumas coisas, mas só deixando bem claro que tudo tem limite, é disso que a gente está falando. Já até coloquei aqui. Uhum. Porque a questão é que quando você acha que com a sua esposa ou com o seu marido, ai, que eu não devo, que eu estou sendo vulgar, eu estou sendo, sei lá, depravada, né, ou depravado, você, o que que você faz? Você reprime. Uhum. Então, você reprime e você vai reprimindo e a sua vida sexual vai ficando enfadonha, vai Vai ficando definhando. precária, né? As mulheres, porque acha que não pode ter pensamento mais sexualizado, sensualizado em relação, ou até se imaginar mais sensual para o marido, se Uhum. imaginar mais sensual com o marido, né? E isso vai motivar, vai ser estímulo natural. Mas por que a gente acha que não? Então, muitas mulheres vão apagando o seu próprio desejo Uhum. e vão esfriando. Então, o É, que a gente está falando aqui é que há liberdade. Nós temos liberdade quando focado em nós, né? A gente pode sim ousar. mas me veio em mente agora, quantas vezes essa mulher que ela busca conhecimento, ela busca, digamos, um ambiente mais apropriado, e quando ela vai manifestar isso para o esposo, vem uma crítica, uai, que é isso? Que roupa é essa? Onde você arrumou tal coisa? Então, Que porque ideia? ele tem os bloqueios, né? Percebe? Mas, por outro lado, eu imagino que também acontece em relação ao esposo, um esposo que pensa, sei lá, numa viagem ou algo diferente, e ele recebe da esposa o mesmo a crítica ou estranhamento. Então é preciso que os dois conversem para ver o que é o melhor momento e a melhor circunstância para que esse desejo se manifeste e seja, digamos, prazeroso para os dois. Porque não vai funcionar se esse prazer, se essa satisfação for de um só. É Uhum. preciso sentar, conversar e construir qual é o melhor cenário para os dois, para que os dois cresçam juntos. Agora, sem estudo, sem intencionalidade e sem preparo pessoal, isso nunca vai acontecer. Uhum. E quanto mais a gente tiver a liberdade com equilíbrio, de forma saudável, mas a liberdade
do nosso ambiente, a gente poder usufruir do potencial que Deus nos deu, né, da nossa sexualidade para conhecer, experimentar o corpo um do outro com liberdade, mas a gente vai levar isso para a mente, porque uma coisa caminha junto com a outra, uma coisa reflete a outra. Então, o que a gente já falou aqui, só revisando como dica mais prática, né? Colocando assim, de uma forma mais didática, precisa identificar se tem pensamentos deturpados, distorcidos, isso vem de conteúdos deturpados Perfeito. e distorcidos, isso precisa ser identificado. Ou de coisas que você está dando acesso para sua mente, Está alimentando. ou de experiências passadas, conceitos que foram passados também distorcidos, e precisa, então, desconstruir isso, rever isso, né? Refazer isso, talvez precise de ajuda, dependendo das experiências, da quantidade, do tipo de experiência, da vida que você viveu antes, é possível que precise de um suporte, nem que seja ministerial, para que você possa, então, fazer essa desconstrução e conseguir mudar, né, esse tipo de, ou seja, de conteúdo que você está colocando. Então, buscar ter esses momentos de conexão emocional, também fora do quarto, o relacionamento não sexual com o cônjuge, uma conexão forte de cumplicidade, de intimidade, para ter liberdade para conversar sobre as fantasias. Muitas vezes, as mulheres pensam que os homens têm na mente fantasias mirabolantes, e às vezes são fantasias tão simples, né? A fantasia, sei lá, de ver o outro tomar banho, ou Ou coisas, tomar banho com outro. ou de estar num lugar diferente, numa praia, sei lá, às vezes são fetiches, são fantasias, são pensamentos muito mais simples, mas a gente não conversa, É isso. a gente não tem liberdade, a gente não conversa com frequência. Então, isso que a gente precisa fazer mais, aumentar a nossa convivência fora do quarto, a nossa conexão, a nossa cumplicidade, a nossa intimidade, vamos dizer, não sexual, para que isso reflita nos nossos pensamentos, na nossa mente, também ali na nossa vida íntima, né? Pensar que dentro do casamento a gente pode sim ter essa liberdade, a gente pode sim usufruir. Então, acho que a gente falou de forma clara e objetiva, e é claro, finalizando sempre, orar, pedir orientação a Deus, pedir a Deus que limpe a nossa mente, que restaure a nossa mente. Então, Deus pode fazer isso. Deus pode nos ajudar a renovar a nossa mente, a nos mostrar, através do Espírito Santo, Deus pode nos mostrar aquilo que está fugindo da nossa santidade, como casal, na nossa intimidade. Então, Deus pode abrir os nossos olhos espirituais, o Espírito Santo pode nos revelar, pode nos mostrar, e a gente deve orar pedindo isso, tanto individualmente como juntos. A gente precisa fazer sempre isso. Deus, se tiver algo, né, que está quebrando princípios, ultrapassando aquilo que o Senhor deixou para nós, nos mostra, nos revela, nos ajuda, para que nós possamos ter, então, essa vida íntima, sim, intensa, porque é o projeto de Deus para nós, intensa, prazerosa, onde os dois estão E satisfeitos saudável.
e de forma equilibrada, saudável, sem quebrar os princípios, sem ultrapassar os princípios, sem ferir um ao outro, né? Sem pressionar, sem forçar também. E isso é bem possível, sim, ter pensamentos sexuais saudáveis, manter a mente limpa. Mas precisa, sim, vigilância, precisa, sim, essa direção de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa manter a nossa mente sempre renovada, né, em Deus, na sua palavra, dentro da palavra de Deus, buscando, estudando e lendo, a gente vai manter, sim, o nosso pensamento limpo. E se esse conteúdo foi de valor para você, contribuiu, ajudou de alguma forma, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece, para que elas também possam ter acesso. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber toda semana o programa Casal Acima da Média, também todos os outros vídeos, e que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.